Estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai ouvir o professor Antônio McDowell de Figueiredo, da Coptec do Rio de Janeiro, da UFRJ, e particularmente, então, para falar de como está a engenharia na visão lá do pessoal do Rio de Janeiro. Vamos, então, passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do McDowell. Muito bem, bem-vindos, bem-vindas todos e todas. Como vocês sabem, esse semestre a gente está fazendo uma série de lives sobre a formação do engenheiro do futuro, né? Começamos com um evento presencial em São Paulo, em agosto, no Instituto Minerva, onde o reitor do ITA atual e o anterior, e um professor da Poli, participaram como panelistas, e 4 empresas, a Embraer, a Casa dos Ventos, Ativos e a NTT Data, participaram como consumidores de engenheiros, né? Assim, você tinha uma apresentação do lado da oferta de engenheiros e do lado da demanda. Depois, essas empresas também fizeram cada uma live individual, ampliando, né, a descrição do que eles gostariam de ver nos engenheiros do futuro. Depois disso, nós tivemos também a apresentação da INSPER sobre como eles desenham, como projetaram, como prepararam currículos do futuro. E hoje temos a satisfação de escutar como a formação do engenheiro do futuro está sendo concebida na COP UFRJ, e com a grande prazer de receber o Antônio McDowell de Figueiredo. Atualmente ele é diretor superintendente da Fundação Coptec, e é uma referência nacional na área de engenharia mecânica e educação superior, com mais de 4 décadas na UFRJ, foi professor permanente da COP desde os anos 80, ocupou vários cargos de destaque, como pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, pró-reitor de graduação, presidente do Conselho Deliberativo da COP, e também foi secretário de Educação Superior do MEC, lá nos anos 2000, e também consultor internacional do Banco Mundial e da Unesco. Ele tem um PhD na Universidade de Stuttgart, um pós-doutorado na mesma universidade e também na Universidade de Budapeste. Ele tem mestrado em Engenharia Mecânica pela COP e graduação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele também vai mencionar que, embora ele não tenha sido formado pelo ITA, ele tem várias relações familiares com o ITA, talvez com formandos uns 10 anos antes de nós, né? Então, Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo, e passo a palavra para você. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite, particularmente ao Arnaldo e ao Paulo Inácio, pela oportunidade de participar nesse Encontro com o Futuro, um título poético, assim, mas muito inspirador, né? Que é promovido pela turma 73, se eu não me engano, da AE-ITA. Eu ficava confundido se esse E do AE era Associação de Ex-Alunos ou Associação de Engenheiros formados pelo Já ITA. foi ex-alunos e agora é Associação de Engenheiros do ITA. Bom, então, assim, eu recebo muita satisfação, porque eu tenho a oportunidade, então, de compartilhar com vocês algumas reflexões, algumas ideias que eu tenho externado em discussões internas na COP, seja no meu programa, que é o Programa de Engenharia Mecânica, do qual eu me aposentei o ano passado, o Conselho Deliberativo da COP, fui presidente durante vários anos, e agora, mais recentemente, como diretor superintendente da Fundação Coptec. Uma primeira observação é que, na realidade, eu acho que até por uma precaução, até que o Célio está aqui presente, eu não posso dizer que é exatamente a visão da COP, mesmo porque a COP tem, como todo próprio de toda instituição universitária,
têm visões, as pessoas têm pensamentos distintos e todas as decisões que são tomadas na COP acabam sendo decisões colegiadas, em geral, ao cabo de meses e meses e meses de discussão que a gente acha que nunca vai acabar, até que se estabelece, se não um consenso, pelo menos os que se sentem não tão com suas ideias recebidas pelos outros, eles acabam se calando. Então, aí prevalece uma decisão. Esse é um ambiente que sempre foi assim, desde que a COP foi criada, lá nos anos 70, e é muito interessante, muito instrutivo e também muito satisfatório você participar dessas discussões, porque você tem a convicção que você está construindo uma coisa que vai além de você, é uma coisa que fica e que se materializa na formação e nas atividades da instituição. Eu não conheço todos os encontros com o futuro que foram promovidos nessa série. Eu achei muito bom um que tratou da Embraer, né? Da Embraer, e outro que tratou sobre a estrutura curricular do INSPER. São dois mais recentes que eu olhei até para assistir até os vídeos, até para me inteirar de como a coisa foi. Eu vou comentar um pouco sobre eles adiante, mas eles me interessaram sobretudo porque eu tenho uma visão da Embraer, que é uma visão de uma integradora de sistemas de engenharia aplicada, né? E, de um lado, e, do outro lado, a preocupação de uma instituição formadora de engenheiros, como é o INSPER, mesmo que eu considere que o INSPER, assim me pareceu, ele tem um objetivo de formar um engenheiro que vai para o mercado imediatamente, né? A COP, por exemplo, a UFRJ, a COP, forma engenheiros que boa parte deles vão para o mercado, outras vão basicamente para Petrobras e coisas do gênero, onde lá eles têm atividade de pesquisa também, outros vão para atividade prática, outros vão para operação, mas ela também utiliza, da COP saem também quadros e quadros que vão para as universidades, sobretudo as universidades federais. Então, se vê então que essa formação de engenheiros em relação à qual a gente fica ponderando, estudando, especulando, ela atende objetivos muito distintos entre si, né? E aí eu lembrei, então, que há uns meses atrás eu fui convidado para participar de um fórum da Engenharia Nacional, que é uma iniciativa de engenheiros da Poli-USP, né? Que buscam ter que as engenharias tenham maior protagonismo na definição de políticas públicas para o desenvolvimento do país, né? Considerando que a engenharia é um componente essencial para o desenvolvimento, né? Então, por que eu estou citando isso? Já vou dizer. Anteriormente, lá durante a pandemia, nos anos 20 e 21, de 2020 e 2021, nós organizamos na COP também uma série de palestras, um ciclo de debates pela internet, na ocasião da pandemia, que todo mundo estava, enfim, parado em casa, que tratavam de aspectos do desenvolvimento do país centrados na importância da engenharia, né? Por exemplo, nós tratamos sobre as lacunas tecnológicas evidenciadas pela pandemia nas áreas da engenharia da saúde, por exemplo, vacinas, do ponto de vista dos processos, as máscaras, do ponto de vista dos materiais, equipamentos básicos que não existiam, e era surpreendente como o país estava desguarnecido em relação a coisas que a gente considera tão básicas assim, né? Então, discutimos naquela ocasião eventuais estratégias para o desenvolvimento de um complexo tecnológico da saúde, que eu acho que é uma coisa essencial para o país com a dimensão do nosso, e que tem uma viabilidade imediata pela existência do SUS, que é
da mesma forma que a indústria, a engenharia médica, vamos dizer assim, na Inglaterra, cito a Inglaterra porque o SUS é muito inspirado no Sistema Nacional de Saúde inglês, né? Que tem um mercado cativo. O Brasil também teria um mercado cativo no SUS para desenvolver um sistema de engenharia de saúde que, no entanto, não consegue articular, né? Existe agora algumas experiências, já houve diante, agora um pouco mais aceleradas na Fiocruz, mas eu acho que ainda não há um pensamento estratégico mais persistente e abrangente. Discutimos também a necessidade vital, na minha opinião, de redução das desigualdades sociais no Brasil, coisa que, evidentemente, as engenharias têm um papel a desempenhar, no mínimo de saneamento básico e tal, enfim, e em outras dimensões da situação de desigualdade, para a superação da situação de desigualdade, das desigualdades socioeconômicas no país. Em relação às novas tecnologias de informação, eu cito isso porque é uma coisa que é relevante no contexto atual. Nós, naquela ocasião, discutimos questões concernentes ao sistema educacional, como essas tecnologias de informação, por um lado, devem ou deveriam ser utilizadas no sistema de formação, e como elas devem ser utilizadas na formação visando o desempenho, o exercício profissional futuro dos engenheiros, que levará em conta, naturalmente, essas tecnologias. E também discutimos questões éticas associadas à manipulação da informação e, por consequência, até dos riscos, ou, por outro lado, das precauções necessárias à manutenção da democracia, que eu acho que isso tem a ver com o desenvolvimento dessas tecnologias de manipulação de dados, né? E os engenheiros e matemáticos operam e, muitas vezes, sem ter uma consciência muito clara das consequências das suas atividades. E uma coisa que me chamou a atenção, em comum com todas essas atividades, com todas essas iniciativas, essas 3 iniciativas, aquela conjunto de palestras ou de debates, este do Fórum da Engenharia Nacional e este agora da Engenharia do Futuro, é que elas são iniciativas de gerações de engenheiros já próximas do final de suas atividades, né? É muito difícil, nessas discussões, a gente conseguir fazer com que os novos professores, particularmente na UFRJ, na COP, né, se interessem por essas coisas, ou participem. Era uma coisa tão natural lá nos anos da plenitude da nossa atividade, pensar no país, e é uma coisa muito distante do pensamento dos jovens. Você não consegue sequer interessá-los para participar dessas discussões. E aí me ocorreu o seguinte, que nós talvez façamos parte de algumas gerações que vivenciaram um processo de desenvolvimento tecnológico singular, né? Nós, como crianças e adolescentes, né? Vamos tomar como referência, nascidos no entorno do ano 1950, né? No entorno, um pouco mais, um pouco menos, né? Nós vivemos, então, toda a utilização da aplicação para a sociedade civil das tecnologias desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial, né? E que criaram essa coisa que se chama American Way of Life, toda aquela explosão de modernidade na época. Depois, na época seguinte, a questão do outro desafio do programa da guerra, não, da disputa, né? Pelo domínio das tecnologias espaciais, e novamente houve um grande salto, né? E que nós vivenciamos as consequências disso, tanto na formação. Aí já nos afetou na nossa formação universitária e logo nos primeiros anos de exercício profissional, né? E agora, mais recentemente, uma nova revolução tecnológica, que é essa da microinformática, né? Então, nós passamos da eletromecânica, depois para eletroeletrônica, né, o Japão e tal, e agora para microeletrônica, que é digitalização e tal,
E talvez isso tenha incutido na gente a percepção de que a engenharia e a inovação tecnológica associada às engenharias é um dado essencial, é um insumo essencial para o desenvolvimento da sociedade. E que talvez aí as novas gerações, por não terem vivenciado essas coisas todas, apenas terem vivenciado esta última, né, não tem isso de uma maneira muito clara. Bom, pois bem, a minha intenção, então, é discutir a formação dos engenheiros no Brasil a partir de uma perspectiva que situe o Brasil e a atividade de engenharia no mundo, né? Eu desejo especular um pouco sobre o futuro da engenharia, considerando que esse momento agora apenas cria possibilidades que ninguém sabe ao certo como isso vai se materializar, qual será a consequência disso sobre a atividade do engenheiro e qual é a formação que nós temos que dar aos engenheiros para que ele possa executar essas atividades de uma maneira que a gente não sabe qual é, né? Então, a gente tem que preparar as pessoas, os engenheiros, nós temos que preparar, temos que fazer estudar os nossos currículos, os conteúdos e as formas, né? Para enfrentar um futuro incerto e não sabido, né? E eu faço isso também, até por uma questão de estilo, como uma provocação, né? Às vezes a gente diz coisas que a gente sabe que não são muito razoáveis, mas que provocam reflexão, provocam pensamento, né? Eu sei da incompletude das considerações que eu vou fazer, mas é preciso provocar reflexão e discussão. Se nós almejamos, de fato, de uma forma consequente, consistente e coerente, uma transformação significativa no estágio de desenvolvimento do país, né? Eu tenho a convicção de que nós não podemos continuar num dia após dia, um dia depois do outro e tal, sem grandes saltos, porque se nós continuarmos assim, a nossa distância em relação à fronteira tecnológica, à fronteira de desenvolvimento dos outros países, só apenas aumentará, né? Nós temos que fazer um esforço, né, para que essa coisa, esse gap todo seja superado. E aí eu vou começar por uma coisa longe das engenharias. Eu vou exibir aqui três filminhos do YouTube, baseados em dados do Banco Mundial, sobre estatísticas sobre o crescimento das populações, sobre a exportação de alta tecnologia e sobre o número de engenheiros em diversos países do mundo, né? Como referência, para a gente não ficar olhando para esses dados, que são muito interessantes, mas a gente ficar meio perdido, eu imaginei o seguinte: nós, como referência, em 1950, mais ou menos, por aí, um pouco mais, um pouco menos, nós nascemos, tá certo? 1970, nós entramos na universidade, um pouco mais, um pouco menos, né? E o ano 2000 é a plenitude da nossa atividade profissional. Você põe 1970, põe 5 anos de formação e põe mais 25 anos de atividade, né? Então, o engenheiro, alguém que entrou na universidade em 1970, com 5 anos, se formou, e daí a 25 anos está na plenitude da sua, né? E eu vou fazer essa comparação também com alguém, vamos supor que dessas nossas reuniões saiam um novo formato de formação, estamos em 2025, eu olho, então, essa formação, eu instalo essa nova conformação em 2030, então eu vou ter mais 5 anos de formação e 25 anos de exercício profissional. Então, eu vou fazer uma comparação, dar um salto para 2030 e de 2030 para 2060, né? Tá certo? Então, com essas referências, apenas para a gente poder comparar e poder imaginar qual é a realidade da engenharia que alguém aí, na plenitude da sua atividade, vai ter que exercer tendo sido formado no contexto atual, da mesma forma como nós, 25 anos depois,
estávamos, como é que chama? Começamos ainda estávamos ativos numa conformação da estrutura dos nossos cursos, concebida há 30 anos antes. Né? Tá? Então, eu vou passar agora para... Primeiro, vou olhar a evolução da população mundial, porque a gente vê que como a coisa em 30 anos vai mudar completamente em relação ao que a gente imagina hoje. Né? Deixa eu ver aqui. Está chegando, está chegando. Chegou, né? Chegou. Chegou, né? Eu vou... Isso aí também... Esse gráfico aí... Esse gráfico vai de 10.000 antes de Cristo até 2100, mas eu vou dar um salto aqui. Está fazendo a população do mundo andar rápido agora, né? Eu estou fazendo a população do mundo andar rápido, que eu vou para 1900 e... Imagina, 1970 que eu falei, não é que eu... Pronto, aqui. Vou fazer isso aqui andar agora. Eu vou fazer alguns comentários. Deixa eu baixar o som aqui. Você vê que a China está disparada lá e logo seguido pela Índia, e os Estados Unidos está em terceiro aqui, né? Tá? E o Brasil está lá, 1, 2, 3, 4. O Brasil é o 6º país em população aí, né? Eu vou dar um salto agora. No ano 2000. Já está no ano 2000, né? Já. A Índia está se aproximando, vai superar a China. O Brasil já foi superado pelo Paquistão e pela Indonésia. Em população, os Estados Unidos continuam em terceiro, não é? E a China vai chegando ao ápice do seu crescimento populacional e é superado pela China, pela Índia, né? Então, essa coisa que a gente tem hoje, a imagem de que a China é um colosso e que vai dominar o mundo e não sei o que, sem problemas, eu não discuto, não vou discutir essa questão. Mas a China vai enfrentar um problema seríssimo, olha, a população começa a despencar, né? Já estamos em 2034, né? O Brasil também já no entorno de 2039, o Brasil chegou no ápice do crescimento populacional. E começou a cair também. Olha que o Brasil já está atrás da Etiópia, Indonésia, Nigéria e Paquistão. Os Estados Unidos continuam em terceiro, né? E a China despenca, né? Então, estamos quase chegando em 2060, que é a minha meta, né? Do engenheiro que nós formamos agora, começaremos a formar em 2030, o mundo que ele enfrentará tem que parar isso. Bom, então,
Então, veja, em 2000, nós estamos lá em... Ele vai andar até 2100, mas o importante agora é saber como a população brasileira, que chegou em 211 milhões, caiu para 180 milhões lá em 2060. Tá? No ápice da população brasileira, vai ser 2000, pelo IBGE agora, esses dados confirmam, o IBGE previu isso agora, o IBGE diz que a partir de 2038, 2039, a população brasileira começa a cair. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, né, para os profissionais que trabalharem na época. Aí é 2100, onde essa coisa terminou. Qual é o problema da queda, né? Vamos ver. Essa história. Depois eu fiz um quadrinho para fixar mesmo essa dinâmica. O que é que significa isso? Significa que, ao mesmo tempo que os formandos encontrarão, eventualmente, dada uma certa demanda de emprego, encontrarão menos competição, serão menos jovens. Haverá menos jovens na população brasileira. Por outro lado, esses jovens terão um encargo de compromissos previdenciários muito maior do que os atuais, né? E há uma questão muito séria aí, é que não há, se você olha ao longo dos últimos 200, 300 anos, não há país que se tenha desenvolvido com uma população declinante. É o que se chama bônus demográfico. Todos os países cresceram, chegaram a um certo padrão de riqueza e de distribuição da riqueza com suas populações crescentes. Em outras palavras, cheio de jovens que produziam para si e para os mais velhos, né? Tá? De uma forma abundante e permitindo o crescimento do país. O Brasil, né? Infelizmente, o Brasil perde isso que é chamado de bônus demográfico, né? Não se espera que daqui a 15 anos, quer dizer, entre 2025 e 2040, o país supere todas as desigualdades socioeconômicas que hoje é evidente nas ruas e é evidente no país, né? Então, isso é um problema sério. Além das questões individuais, a competição é menor, porque tem menos gente trabalhando, enfim, ou então que a carga previdenciária é maior, né? Existe uma questão muito séria de um país que precisa se desenvolver, né? Um fardo enorme, um fardo populacional de uma população que não é mais produtiva, né? Tendo que ser carregada, né? E observem que a tendência é que as pessoas vivam mais, porém não necessariamente produzindo mais. Mesmo que haja tendências de que as pessoas tenham uma possibilidade maior de permanecerem no mercado de trabalho, isto é, produzindo, né? Mas a taxa de aumento da sobrevida é maior do que, sem trabalho, é maior do que a taxa de empregabilidade dessas pessoas. Em outras palavras, há um fardo, né? Certo? Isso é uma característica que o Brasil não consegue, é uma circunstância que o Brasil não consegue enfrentar seriamente, né? Bom, então agora eu vou mostrar uma outra. Então, esse é um dado de referência. Um dado de referência. Nós temos um problema, né? A China certamente terá um problema, né? Muito maior, porque a população despenca muito mais proporcionalmente do que a brasileira. Mas estamos tratando do Brasil. Agora vamos ver uma outra estatística aqui, é a exportação de alta tecnologia, né?
Aqui é uma estatística muito menor, dos anos 80 até 2025, de 1980 até 2025. Deixa eu pôr aqui, acionar ela aqui. E isso aí em valores de dólares, né? Os países que mais exportam, os 20 países que mais vendem tecnologia, alta tecnologia. O Brasil jamais aparece nessa relação, né? Tem coisas interessantes aí. Os Estados Unidos estão na frente, daqui a pouco os Estados Unidos vai despencar, já está despencando ali, a China já está passando, depois a Índia, os Estados Unidos despencam para o terceiro ou quarto, né? Tem coisas interessantes, por exemplo, quando você vê o Vietnã daqui a pouco vai subir aí, né? E você vê que o Vietnã, na realidade, é uma plataforma de exportação. Ela não é produto vietnamita de alta tecnologia. São fábricas saídas dos Estados Unidos ou saídas da Europa que se instalaram no Vietnã, assim como foram na China. Só que a China começou antes e desenvolveu um sistema em que, ao mesmo tempo em que havia esse processo, ele criou tecnologia própria. Muito provavelmente, essa é a ideia ou é o modelo que o Vietnã está perseguindo. Eu instalo fábricas aqui, eu crio engenheiros, eu aprendo por imitação tecnologia, e eu começo, então, a fazer tecnologia. Né? Certo? E o que a gente está notando aqui é que, mais uma vez, o Brasil não consegue fazer isso. Né? Essas estatísticas elas têm um quê de incerteza. Mas, mesmo se a gente considerar mais ou menos 30%, a situação não varia muito. Né? Sobretudo olhando para a situação brasileira. Né? Nós estamos aí já perto de 2011, daqui a pouco termina isso, vai até 2025, eu vou acelerar isso aqui. Mesmo em 2015, posso acelerar mais ainda, e você vê uma movimentação, vê como os Estados Unidos caíram. Os Estados Unidos caíram por quê? Porque exportaram instalaram suas fábricas na Ásia. Então, eles não exportam tecnologia no sentido num volume suficiente, os gadgets, os produtos, ele pode ter o royalties dessas coisas todas, mas isso mostra como estamos em 2020, né? Então, a China está disparada lá na frente, Taiwan em segundo lugar. Taiwan vai se aproximar muito da China, né? O que mostra que não é uma questão de regime, porque o Taiwan é um regime capitalista, um regime ocidental, vamos dizer assim, ocidentalizado, né? A China é um capitalismo de Estado, meio que ninguém entende muito bem como que é. E, no entanto, você vai ver que eles estão... A população de Taiwan é muito menor do que a da China, e, no entanto, você vê que ele está se aproximando, né? Mas o interessante é que os 3 países que vão ficar, as 3 regiões que mais exportam alta tecnologia, são justamente a China, Taiwan e Hong Kong. É o mesmo espaço geopolítico, o mesmo espaço. Né? O que é que eles têm em comum? Um padrão educacional altíssimo, uma preocupação educacional desde cedo, né? E o resultado é esse. Os Estados Unidos já caem para o 5º, a Coreia eu acho que vai passar os Estados Unidos, não me lembro, Singapura também é uma base de exportadora, né? É uma plataforma de exportação. Né? Então, esse é um outro dado. Né? O que é que o Brasil quer ser quando crescer? Né? Qual é o nosso pensamento estratégico? Isso é uma provocação. Né? Vou esperar que termine essa aqui, já está terminando, 2023, vai terminar agora em 2025. Você vê como Taiwan se aproxima muito da China. Hong Kong é o terceiro. Chegou no final.
Agora eu vou mostrar um outro dado básico, né? Vou interromper esse daqui, né? E mostrar um outro dado de provocação para a gente poder pensar sobre o que é os países que mais formam engenheiros. Essa estatística é uma estatística um pouco tem que ser tratada com cuidado, porque o que é considerado engenheiro é uma coisa muito diversa nos países, né? Nos Estados Unidos, você tem um engenheiro de 3 anos, tem um engenheiro de 5 anos. No Brasil, o engenheiro tem 5 anos. Na Inglaterra, na Alemanha, é chamado engenheiro quem tem o engenheiro de 3 anos, que não é o nosso técnico, né? Então, mas mesmo se a gente considerar essas diferenças de formação ou das categorias profissionais, o resultado disso, do ponto de vista da estatística global, é semelhante, né? Aqui eu tenho uma estatística de 1990 até o ano 25, se eu não me engano, 2025. Não é que você não reconheça aqui agora no Brasil. Veja, o Brasil está lá em 18º lugar, lá no final, né? Você vai ver um crescimento significativo no Brasil. Surpreendente é o número de engenheiros que a Rússia, pós-União Soviética, que a Rússia forma, né? Você vê lá o crescimento da Rússia lá em cima, né? E a China ainda está aqui embaixo, aqui, né? Está em 6º lugar. Acompanhe o desenvolvimento da China e da Índia. A Índia está aqui em 10º lugar, aqui atrás, como número de engenheiros, né? E o Brasil lá em 19º lugar, né? O Vietnã vai subindo lá em 16º. A União Soviética supera os Estados Unidos em número, com a população menor, né? E no ano 2000, aquele boom japonês que vem dos anos 60, 70, já se esgotou, o Japão começa a cair, a China começa a subir. E a Índia vai começar a disparar também. Certo. Aqui mostra um grande esforço no Brasil. Em 2018, o Brasil já subiu, eu estava lá como 19º, já chegou aqui no 11º lugar, mas 10º lugar agora, né? Mas, de qualquer maneira, se a gente parte daquele princípio de que o país precisa dar um salto, né? Que o sistema de formação tem que formar engenheiros para criar tecnologia, para rodar o sistema tecnológico do jeito que ele é, né? Está chegando ao fim.
nós temos. Bom, chegou 2025, que quem está lá na frente é a China, disparado, tem 540 mil, né? Engenheiros. A Rússia em segundo lugar, a Índia subiu, e os Estados Unidos ficou aqui atrás. O Brasil está em 8º lugar, né? Bom, o que é que a gente pode ainda agora concluir dessa coisa aqui? Eu fiz um quadro aqui, deixa eu ver se eu posso mostrar aqui. Bom, então aqui eu fiz a relação, é a síntese populacional para mostrar o Brasil cai, né? Tem 97 milhões de pessoas, chega até 2016 milhões de pessoas e cai, né? Para 2011, no ano 2060. Todos os outros, a China cai, tem uma queda brutal lá para o ano 2100, mas ela não aparece aqui. Aqui já aparece uma queda relativa de 396 para 136. Mas o interessante, por exemplo, é que os Estados Unidos caem para 5º lugar, mas a população dos Estados Unidos é crescente, certo? O tempo todo ela está crescendo. Então, ao longo de todo o período, ao longo desses 80 anos, que vai de 70 até 1970 até 2000, a população é crescente, né? Ela é superada pelo crescimento de outros, mas não é que ela decresce em termos relativos. A China e o Brasil são os 2 países que decrescem. Todos os outros países, desses mais que eu utilizei da comparação, todos os outros, as suas populações são crescentes, né? Bom, deixa eu fechar mais essa aqui que eu tenho agora, que eu quero apresentar mais uma estatística, a questão de número de engenheiros em relação à população, né? Bom, 2025, 2025, o número de habitantes, para não aparecer, para não ficar com aqueles números muito pequenos, 0,000, eu inverti. Coloquei o número de habitantes por engenheiro. Por exemplo, em 2020, no ano 2000, a Rússia tinha 520 habitantes por cada engenheiro. Agora ela tem 332 mil em 2025, 332 engenheiros, habitantes por engenheiros. É positivo isso, né? Cresceu o número de engenheiros. Já os Estados Unidos decresceu. Tinha 1.220 pessoas por cada engenheiro, agora 1.222, agora tem 1.226. Cresceu o número relativo de engenheiros decresceu, porque cresceu o número de americanos por engenheiro. O Brasil também diminuiu bastante, quer dizer, aumentou o número de pessoas por engenheiro, né? Então, isso, de alguma maneira, mostra que não é propriamente o número de engenheiros em relação à população que interfere no desenvolvimento, né? São outros fatores que interferem no desenvolvimento. Eu acho talvez muito mais a formação e a alocação desses engenheiros. Eles vão fazer o quê, né? Vão criar tecnologia ou vão simplesmente continuar aplicando tecnologias tradicionais, né?
Então, embora o quadro populacional seja um quadro dramático para o Brasil, eu não acho que isso necessariamente conduz a uma situação em que você não tem saída do ponto de vista de, ao formar melhor os seus engenheiros, você ter uma consequência para o desenvolvimento do país, uma consequência positiva, né? Bom, então, com base nisso, eu fico pensando o que é que a gente tem que fazer, né? O que é que a instituições como a COP tem que fazer, né? O que é que as outras universidades têm que fazer, o que é que as indústrias têm que fazer, né? Do ponto de vista das engenharias. Porque a demanda moderna é tão grande, né, que é difícil a gente supor que, que exista uma forma única, né, para a formação de engenheiros, né? A gente tenha chegue à conclusão final qual é o modelo de engenheiro que a gente se propõe a criar na COP. A gente precisava ter gente mais nova aqui, né? Pois é. Pois é, o pessoal mais novo colaboraria para que a gente avançasse mais rapidamente, né, Antônio? Eu estou buscando aqui. Pronto, cheguei. Bom, eu coloquei o problema. Agora, qual é o esforço que nós, como país, estamos fazendo? E esse esforço, como país, inclui a COP. Então, eu vou fazer tem uma apresentação aqui muito rápida sobre o que é a COP e depois a gente faz uma discussão, então, sobre o que nós propomos, né? Então, a COP agora, né, a COP UFRJ, ela está inserida no Centro de Tecnologia da UFRJ. Ela é um esforço que começou mais ou menos em 1963, né, no programa de Engenharia Química, e desde então a proposta dela era desenvolver mestres e doutores, formar mestres e doutores para nos anos 70, toda aquela ideologia de desenvolvimento para o desenvolvimento do país, né? Ela vem no contexto da criação da Petrobras, no contexto da criação da Eletrobras e tal. Então, ela é criada, num primeiro momento, com o objetivo de criar quadros qualificados. E, na sequência, implantando a dedicação exclusiva e o tempo integral, né, fomentar a pesquisa, por um lado, e, por outro lado, criar um sistema, que é justamente o sistema COPTEC, em que de apoio ao desenvolvimento de tecnologia nas empresas, né? Então, a infraestrutura atual da COP, olhando em termos muito gerais, isso aí é uma apresentação geral da COP. Nós somos
360 professores, 365 professores. Nós graduamos por ano, mestrado e doutorado, cerca de 2.800 pessoas. Tá? Entre mestres e doutores, 1.000 mestres, 1.100 doutores, né? 219 pós-doutores, e temos, em 2023, nós tínhamos realizado, desde o começo da COP, 18.700 dissertações e teses. Né? Então, são estatísticas gerais do desempenho acadêmico da COP. Né? Justamente, educação, pesquisa e inovação, isso é um propósito histórico da COP. Né? Aí eu falo um pouco sobre a internacionalização, nossas relações com o resto do mundo, essa internacionalização, essas relações, elas são de diversas naturezas, seja porque alguém vai fazer o doutorado, depois volta para fazer o doutorado, seja por causa de convênios e relações permanentes, tem vários tipos várias modalidades de interrelacionamento, mas a gente, enfim, a COP é espalhada pelo mundo inteiro, né? Por exemplo, na China, por exemplo, isso é um esforço mais recente, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, mas com os Estados Unidos, o resto da América Latina e com a Europa, isso é um desenvolvimento da história. Né? A COP é organizada em programas de pós-graduação, são programas estáveis, né? São 13 programas de pós-graduação, que vai da engenharia biomédica, civil, elétrica, mecânica, metalurgia e materiais, nuclear, engenharia oceânica, engenharia química, que é o primeiro programa da COP, nanotecnologia, que é o mais recente programa da COP, engenharia de produção, que é Industrial Engineering, sistemas e ciências da computação e engenharia de transporte. Esses são os programas, vamos dizer assim, mais estáveis, são as linhas, pode-se dizer assim, mais tradicionais em que a COP atua. Tá? E essa organização de programas, ela permite uma interação matricial, né? E as áreas multidisciplinares, as áreas transversais, como a gente vai ver nessa na transparência seguinte, elas têm vida, elas são muito dinâmicas, elas existem, se realizam e deixam de existir. Quando elas se realizam durante muito tempo, por caso, por exemplo, da nanotecnologia, da engenharia de transporte, da biomédica, elas se transformam em programas. Mas isso é um processo longo, que demora lá uns 20 anos, mais ou menos, até que elas se estabilizem. Mas aí nós vemos os atuais esforços transversais entre os programas da COP, e basicamente é na área de óleo e gás, descarbonização e tecnologia de baixo carbono, né? Um pouco já de inteligência artificial aparecendo, e também de hidrogênio, enfim, essas designações um pouco mais recentes, né? Vacinas, por exemplo, apareceu aqui na ocasião da pandemia, né? E a primeira consequência, quando essas ações transversais vão se consolidando, elas são transformadas, então, em áreas mais estáveis, áreas interdisciplinares, antes de se constituírem como programas. Energia, soluções de engenharia offshore, né? Descomissionamento, que é um problema bastante interessante, bastante recente, inclusive, né? As soluções de baixo carbono, a economia azul, a economia do mar, né? Engloba também energia eólica e energia solar no mar, né? Bioeconomia e economia circular, que também é uma coisa bastante recente, inteligência artificial e transformação digital, cidades inteligentes, sustentabilidade, resíduos sólidos, prevenção de desastres e essa engenharia da saúde, que começou justamente a ganhar impulso durante a pandemia. O que vocês estão vendo aí,
esses painéis aí são do grupo de nanotecnologia. Esses painéis são pensados para ser instalados nas plataformas de petróleo, como asas, assim, para substituir os geradores de energia tradicionais, né, que geram rejeitos de carbono. Bom, alguns cursos de especialização, isso não é o foco da COP. A COP tem 2 tipos desses cursos de especialização, MBA e Lato Sensu. Alguns deles são estáveis, por exemplo, esses de descomissionamento de energia de inteligência artificial, e tem outros que são feitos de acordo com demanda, né? São cursos que empresas solicitam, a Petrobras solicita, a Braskem solicita, outras empresas solicitam. Então, a maneira como a COP é estruturada possibilita uma articulação muito rápida para fazer cursos que envolvem algumas das áreas, daquelas áreas mais estáveis, ou dos programas mais estáveis. Bom, aqui um pouco da pesquisa. Nós temos uma fração muito grande da atividade de pesquisa em óleo e gás, que às vezes há uma reclamação interna de que isso aí cria uma superdependência. Mas, por outro lado, é evidência de uma concentração de esforços numa área que é essencial, uma área estratégica essencial. Então, tem aspectos negativos e aspectos positivos, mas não é tão pacífico assim. Há uma discussão permanente sobre a necessidade de diversificação em relação à área de óleo e gás, né? O fato da Petrobras, o centro de pesquisa da Petrobras ser no campus, né, da universidade, isso facilita bastante, isso induz também muito essa interação. Aqui está um conjunto de laboratórios que atuam na área de engenharia offshore, né? Cada um deles são projetos realizados nesses laboratórios, né? Não dá para fazer a discussão, porque senão a gente vai levar muito tempo. Alguns outros exemplos, o mais importante aqui é o tanque oceânico. O tanque oceânico, eu acho que deve ser a segunda instalação no mundo em capacidade de um tanque, na Holanda, e essa aqui na COP, que ajuda a simular o comportamento de estruturas offshore. Tanto desde as plataformas até os lançamentos dos cabos e estruturas submarinas, todos esses são simulados aqui nesse tanque, né? Esses outros equipamentos à esquerda do tanque de análise estrutural, isto é, para pesquisas ou ensaios de alta pressão, que simulam condições de pressão no fundo do mar, né? Mas também existem outras áreas, por exemplo, nas áreas de baixo carbono, o ônibus de hidrogênio, o programa do qual o Célio, que está aqui presente, é o coordenador, né? O que mais que eu posso mostrar um pouco sobre a COP? O centro da COP para soluções de baixo carbono. Então, como é uma instituição acadêmica, ela não tem um direcionamento, nenhuma restrição em relação a iniciativas dos pesquisadores e dos professores, e isso implica numa diversificação muito grande de interesses, né? E acompanhado também de uma certa pulverização de recursos, né? Mas essa coisa funciona. Quando não é bem sucedida, ela fica sendo uma iniciativa que evanesce, que sai, né? Mas a experiência tem mostrado que essas iniciativas responsáveis buscam os próprios financiamentos, né? Que elas, então, permanecem, e, então, de uma ação passa a ser uma área de concentração, da área de concentração, eventualmente, pode se transformar num programa, né?
Bom, um pouco mais de bioeconomia, economia circular, né? Algumas soluções de bioenergia, então a gente vê como a diversificação de interesses da COP é muito grande, né? Alguns de laboratórios também nessa área. Economia do mar é a economia azul, né, que se chama, e envolve também solar e eólica e geração de energia elétrica por processos de energia mecânica coletada ou capturada pelo movimento das ondas, né? Alguns exemplos da infraestrutura, enfim, de alguns processos, e agora a COP, a parte mais moderna da COP é a questão da inteligência artificial, que está sendo, começou há alguns anos atrás, né? E a COP, junto com a USP, está criando o berço de um Centro Nacional Centro Brasileiro de Pesquisa em Inteligência Artificial, né? Além de ser iniciativas próprias na própria área de transformação digital associada à inteligência artificial, né? O que mais temos aqui? Bom, a aplicação de projetos de inteligência artificial, cidades inteligentes, né? Prevenção de desastres, enfim, tem algumas soluções que envolvem, são inovações como ideia, né? Não são inovações tecnológicas. A utilização, por exemplo, de tecnologias já conhecidas em arranjos inovadores, por exemplo, a questão da advertência dos sinalizadores nas favelas, quando na iminência de chuvas e eventos climáticos acentuados. Engenharia da saúde também é um programa já antigo na COP, engenharia biomédica, que agora recebeu um novo estímulo para a questão dos equipamentos, né? Dos equipamentos médicos, por causa lá daquelas deficiências que foram evidenciadas na pandemia. A questão da inovação, eu acho que a inovação é uma espécie de label, porque eu acho que desde que o homem bateu uma pedra na outra e soltou uma faísca, que a humanidade vem criando inovação, né? Vem sendo inovadora. Então, mas, de qualquer maneira, tem uma área, um label que atrai pessoas, que é o label de inovação. Aqui é a incubadora de empresas, que a COP, na realidade, ela abriga iniciativa de alunos que pretendem desenvolver, para além das suas dissertações e teses do resultado, querem comercializar produtos, fazer pequenos negócios, começa na incubadora de empresas até um certo período, quando eles adquirem condição de ter vida própria. E a questão da inovação também, agora isso é mais uma questão de estímulo e de consideração relacionada à propriedade intelectual, que no caso da COP é feito juntamente com a Escola de Química, o EQ ali, né? A Embrapia, não sei se vocês conhecem a ideia da Embrapia. A Embrapia é uma empresa do governo, é uma empresa pública, que tem unidades Embrapia espalhadas nas universidades e que viabiliza projetos compartilhados, com financiamento compartilhado das empresas, com recursos públicos do Ministério de Ciência e Tecnologia, ou então do Ministério da Indústria e Comércio, e com uma contrapartida da universidade, um terço da universidade, mas que na realidade, é contábil, né? Que é um insumo de pessoal e de equipamentos, né? As unidades Embrapi, elas são especializadas. A unidade Embrapi da COP, ela trabalha justamente na área de óleo e gás e energias renováveis, né? E combustíveis
biocombustíveis. E, finalmente, a Fundação Coptec. A Fundação Coptec, que eu dirigi até há pouco tempo atrás, até a semana passada, para ser mais exato, né? Ela faz a gestão do administrativo financeiro dos projetos, hoje em dia, não só da COP, mas da universidade como um todo, contratados tanto com órgãos públicos, como FINEP e MCT, etc., como com empresas privadas. O maior financiador da COP, no fundo, é o recursos que vêm da cláusula do petróleo, que obriga as petroleiras a investir em atividades de pesquisa científica, tecnológica e inovação, uma fração do seu faturamento bruto decorrente da exploração de óleo no país, né? Bom, enfim, isso aqui é um conjunto de empresas, uma amostra do conjunto de empresas que interagem com a COP, todas elas com contratos através da Fundação Coptec, né? Bom, então, isso é a COP. Agora, como parte final, né, eu não sei se eu já passei completamente o tempo, Paulo Inácio. Sim, Antônio, é isso que eu estava preocupado, porque nós passamos bem do tempo, e aí eu gostaria de que a gente tivesse uns 30 minutos, pelo menos, para a gente fazer as perguntas, né? Abrir para a plateia fazer perguntas. Ok? Pode ser assim? O que eu teria agora era um pouco eu posso mostrar rapidamente aqui, era a questão das engenharias e do engenheiro, do que a gente entende, né? Certo. Eu vou mostrar rapidamente aqui, me dê 5 minutos que eu concluo isso aqui. Bom, qual é o desafio? Como será o exercício da engenharia, que a gente não sabe muito bem como será? Qual deve ser a formação profissional que nós, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós precisamos oferecer para que esse exercício seja feito lá na frente, né? Esse é o desafio, né? As premissas desse exercício é que as delimitações das especializações serão difusas, né? Serão um pouco rígidas, com a utilização enorme das tecnologias digitais, né? E em trabalho em equipe, né? Deixa eu passar um pouco rápido aqui. As competências... esse negócio está falhando aqui. Mas o nosso conceito é o seguinte, isso eu posso mais falar do que propriamente ler. Eu acho que o aspecto mais importante da engenharia, do engenheiro, é a interoperabilidade, né? Então, na realidade, isso vai significar que, além das minhas capacidades específicas da minha especialidade, eu vou ter que ter a noção, eu vou ter que ter a possibilidade de interagir com pessoas com engenheiros de outras especialidades, né? Então, o aspecto contemporâneo mais marcante do exercício da engenharia é o requisito de convivência da especialização disciplinar com a necessidade de uma apreensão abrangente das relações mais gerais de que a engenharia engendra, né? A especialização disciplinar suficiente para lidar com componentes isolados de estruturas e sistemas técnicos, mas, ao mesmo tempo, entender que as estruturas e os sistemas hoje não são mais concebidos e projetados unidisciplinarmente, mas que eles requerem engenheiros ou uma conjugação de engenheiros de várias especialidades. Então, a consequência é que os engenheiros têm que dominar o seu conhecimento específico, mas eles têm que ter um mínimo de conhecimento de outras especializações e de linguagem. É um problema muito mais de linguagem do que de conhecimento técnico para poder interagir entre si,
para cada um saber o que é que o outro, da outra especialidade, quer, né? Esse é um problema sério, porque a comunicação aí passa a ser um fator decisivo para o desempenho, o bom desempenho da equipe, né? Para atender a esses requisitos, o engenheiro deve dominar, vou encerrar, conhecimentos, competências e habilidades disciplinares, deve ter o engenheiro de uma especialização deve dominar algo de conteúdos básicos e métodos de outras especializações, ao ponto de estar apto a interagir também com competência e habilidade num contexto inter, e transdisciplinar. E o terceiro requisito é que ele deve agir também a partir de uma perspectiva globalizante e supradisciplinar. Em outras palavras, o significado objetivo desse requisito é a exigência que, em sentido amplo, a sua atuação técnico-profissional deve levar em conta, sistematicamente e de forma abrangente, o impacto ambiental, social e a sustentabilidade de suas soluções. Então, ficou um pouco corrido esse final, mas a ideia da formação, né, e quando você vê a configuração da COP e o que ela possibilita, é justamente essa possibilidade de convivência de diversas especializações para criar em torno de um objetivo comum, né? Ok. Então, eu agradeço. Obrigado, Antônio. Muito obrigado pela apresentação. Ela extrapolou os tempos todos, mas a gente está... eu vou pedir que os colegas levantem a mão. Nós vamos, pelo menos em meia hora agora, fazer... Então, eu peço que você procure responder mais rapidamente para dar ação para que vários colegas perguntem, né? A primeira pergunta minha, se você tivesse assim para definir uma política no Brasil em formação de engenharia, quais as linhas estratégicas você veria para o Brasil formar um estudante de 2050, 2040, né? Botar o engenheiro em 2040. Hoje, o que você escolheria? Duas linhas estratégicas. Eu faria um investimento absurdo, e custasse o que custasse, na formação anterior. Eu acho que os nossos engenheiros os engenheiros os estudantes que eu começo a lidar no quinto período da graduação, não tem a formação é muito sofrível a formação, tem lacunas graves, tá certo? Então, esse era um aspecto. E o segundo aspecto era, eu creio que deveria ser cobrado ser estimulado às instituições que elas fizessem, configurassem a sua estrutura de formação de acordo com suas próprias metas. Eu acho que não há um engenheiro único, um padrão único de formação para atender a complexidade de aplicações e a diversidade de aplicações que esse mundo vai estar oferecendo e está requerendo da engenharia. Entendeu? Muito bom. Acho que você colocou, então, melhorar a qualidade na formação dos engenheiros e cada escola encontrar a sua vocação de formação em engenharia. Passar, então, para o Arnaldo para a próxima pergunta. Tá, Antônio, muito obrigado. Muito interessante a sua apresentação. Eu vou fazer uma pergunta muito mais provocativa, porque, embora você tenha mostrado aumento da quantidade de engenheiros do mundo, se você fizer outra análise, o que se vê é que a engenharia está em queda no mundo inteiro, né? No Brasil, que eu estou vendo aqui, caiu 24% a oferta de engenheiros, interesse por fazer engenharia no Brasil, num período de 10 anos, né? Mas não é só o Brasil, a Índia caiu 14% as matrículas de engenharia, embora, como você mostrou, a população esteja crescendo. No Paquistão, muito mais, 70% no período mais rápido, em 7 anos. A Dinamarca
Estados Unidos tem um declínio geral do ensino superior em todas as áreas, inclusive engenharia, né? Agora, a causa disso é porque é um curso difícil, não é fácil você não só entrar, como sair, né? E com a velocidade do desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, etc., o que se vê em algumas análises é que tem um descolamento entre o que está sendo formado e o que o mercado precisa, né? Muito mais importante hoje em dia, como já se discutiu nessas lives anteriores, não é o diploma, e sim soft skills, habilidades, não, capacidade de inovação, de interação em grupo, de liderança. Então, empresas como Google, Apple, estou vendo uma lista aqui, IBM, Accenture, Deloitte, deixaram de exigir diploma em várias posições que eles estão procurando. E é uma tendência geral isso, né? Uma pesquisa na Austrália, de todos os empregos oferecidos, a exigência de diploma em geral caindo rapidamente. Então, minha pergunta é, se a gente demora tanto tempo para adequar esses currículos, para pensar no engenheiro que vai sair lá em 2050, pode ser que não seja mais necessário nenhum engenheiro nessa velocidade que a coisa vai. Então, a pergunta é mais nessa, como é que você reage, né, com uma perspectiva dessa, de que a formação de engenheiro está ficando muito deslocada da real demanda que existe, não só no Brasil, né? Mas, veja, Arnaldo, eu não acho que o ser difícil afaste, porque sempre foi difícil. Não se está cobrando mais matemática do que se cobrava antes, quer dizer, mais um complemento, claro, de acordo com a própria evolução. Então, na realidade, eu acho que eles têm uma formação que deixa a desejar. Então, a matemática passa a ser um obstáculo, a física, não só a matemática, a física também, porque a formação é deficiente, porque, primeiro, a física não mudou, a natureza continua igual, não é isso? E a matemática que é requerida nos primeiros anos é a mesma matemática, que talvez até de uma maneira mais, didaticamente até mais fácil, mas não tanta formação. Agora, isso, a minha provocação é isso. Como a gente não sabe para onde o mundo vai, como é que a gente vai bolar uma formação para atender alguma coisa que eu não sei para onde vai? Esse é um desafio enorme. Ninguém sabe essas novas tecnologias, para onde elas estão direcionando a atividade do engenheiro. Eu acho, por exemplo, que o engenheiro calculista, esse engenheiro, o que faz o cálculo, esse engenheiro não vai mais existir. Porque os softwares fazem esse trabalho, o trabalho do cálculo. Agora, eu tenho que instruir o software de uma maneira mais competente. Eu tenho que ter um domínio conceitual talvez mais elaborado do que eu tinha antes, né? Porque senão o software não consegue me responder de uma maneira, enfim, razoável, né? E tem que ter a capacidade crítica de avaliar o resultado que o software me manda, quer dizer, que o robô, enfim, que a inteligência artificial me devolve, né? Agora, eu acho sim, essa é a pergunta de $1 bilhão. Né? Como eu não sei o que vai ser, qual é a formação que eu devo dar para o sujeito trabalhar numa atividade que eu não sei qual é? Né? Porque seria de uma maneira mais provocativa, é essa a questão. Por isso que eu me prendo na questão conceitual, porque a natureza não vai mudar, tá certo? A natureza é essa aí, está aí, né? E se ele domina a natureza e tem uma formação de matemática melhor, mas entendendo o que está fazendo e não fazendo as coisas automaticamente, né? Ele tem a mais probabilidade de entender as aplicações que vão vir por aí. Né? Acho que a gente especula, a gente não tem... Bom, mas contrapondo um pouco, a gente lembrar que em 1950 o ITA foi criado para formar engenheiros eletrônicos e perspectiva do Brasil produzir aviões. E esse objetivo hoje é plenamente valorizado, quer dizer, pensado há 75 anos atrás, uma iniciativa que hoje se realiza plenamente
com uma atividade competitiva mundialmente a partir do Brasil, né? Então, acho que também, por isso que pontos estratégicos são importantes que se pense hoje, no sentido de no que o Brasil será competitivo. E a questão de participação depende da maior, no sistema, todas as ferramentas tecnológicas que ajudarem a que o sistema seja mais efetivo, mais eficiente, a produtividade do sistema vai melhorar, e aí essas novas tecnologias vão ser incorporadas. Então, tem uma direção, há uma seta para o futuro que eu acho que a gente precisa explorar e considerar essa questão do desinteresse dos jovens por fazer engenharia, que é uma realidade mundial, né? Vou passar para a próxima pergunta, então, para o Marcelo. Paulo, o ITA e provavelmente a Embraer, e talvez 2 ou 3 exemplos que eu não me venho assim rapidamente, são os casos de persistência, tá certo? Que deram certo, pela persistência. O ITA é criado lá nos anos 50, começo dos anos 50, e persiste, tá certo? E fez todo esse ambiente no entorno de São José dos Campos, não é isso? Né? Isso. Passou crise e tal, mas nunca passou numa crise existencial assim que teve... enfim, pode até ter passado algumas crises e tal, claro, como a Embraer da mesma... A Embraer, não, eu falei Embraer, eu falei Embrapa. A Embrapa é uma outra que persistiu e deu certo. Agora, não tem muitos outros exemplos, né? Tem alguns exemplos que... alguns tem, certamente. Mas devia ser a moda, né? E não é a moda, né? A indústria elétrica no Santa Catarina, com padrão, atingindo padrão mundial, né? Foi necessitando de engenharia, trabalhando questões, tornando padrão mundial, sendo competitiva mundialmente, né? Então, acho que a gente tem que acreditar que a engenharia tem um papel fundamental nesse sentido, né? Eu vou passar para a próxima pergunta, o Marcelo, e vou pedir que os colegas levantem a mão, por favor. Marcelo. Estão me escutando? Sim. Vendo, escutando, tá. Eu vou ser breve porque a palestra foi muito desafiadora. Em primeiro lugar, eu agradeço, né, essa excelente palestra e os pontos que o palestrante enumerou. Eu diria que eu concordo, poderíamos elaborar e falar aqui muito, mas não vamos falar. Desde a ausência dos jovens, seja jovens professores, jovens alunos, enfim, aqui nesse momento, nas palestras anteriores, e até nos cursos de engenharia, e etc, etc, etc. Passando por todas aquelas coisas que ele falou, as tecnologias após a Segunda Guerra Mundial, as preocupações com o futuro, e etc, etc. Sobre o olhar para o futuro, eu venho me preocupando há dezenas de anos e descobri ao longo de, já fazem uns bons 20 anos, que a cúpula da engenharia nos Estados Unidos, a cúpula da engenharia na Inglaterra, tá, vem se preocupando com isso há décadas. Tá? Muito bem. E eu procurei seguir um pouquinho disso, acompanhar e até introduzir, criar um curso de métodos da engenharia no INPE, além de 35 cursos que a gente fez lá e fez experiências de introduzir essas coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Para conectar com o último ponto que o palestrante falou, essa visão que num desenho que eu usava como logo do Lab, tem pelo menos 3 camadas. Dos alicerces, as ciências básicas. Imagine um prédio, que aliás, o símbolo do nosso laboratório de engenharia de sistemas, e etc., simulação, etc., em que o alicerce são os conhecimentos fundamentais que ele disse não vão mudar, né? Só vão talvez se aprofundar. Física, química e etc. Bom, as colunas são as engenharias das especialidades, que é a que nós estudamos e estão nos nossos diplomas. E no teto, dando a visão geral de tudo isto,
inclusive a conexão com o que ele disse, com o ambiente, com a sociedade, com a sustentabilidade, etc., o que veio a se chamar de engenharia de sistemas / requisitos. Então, essa visão coincide com o que o palestrante estava dizendo, o professor McDowell, muito elaboradamente, e me parece que deveria ser, concordo, como eu disse, engenharia agronômica com tudo que ele disse, essencialmente, especialmente essa parte final. Porque nós fizemos isso no INPE, e agora, de certa forma, está migrando um pouquinho para o ITA e até para o Ceará, etc, etc. Agora, para sustentar tudo isso, um outro ponto que ele falou, que eu achei excelente, e também a minha experiência, eu sou professor há, enfim, algumas décadas, não importa aqui, enfim. E nessa qualidade, enfim, fizemos essas coisas todas do INPE, agora um pouquinho no ITA também, colaborando no ITA com os colegas. A questão da qualidade dos alunos e dos professores. Eu gostaria que ele comentasse, ele falou de raspão nisso, que todo esse castelo de coisas não se sustenta sem não tiver o elemento humano. Então eu gostaria, eu tenho a minha experiência, podemos falar aqui 50 mil horas, mas não é, eu quero escutar a visão dele, ele falou de passagem, e me parece que todas as visões, especialmente essa, da qualidade dos alunos e dos professores, haja visto os cursos, seja o PE da Embraer, que eu ajudei desde o começo, desde a primeira turma, com o Sidney Laje Nogueira e o Paulo Tadeu de Melo Lourenção, 99, 2000, etc, etc, até a turma 13, por aí, enfim, aos cursos da Petrobras e outros cursos, quer dizer, eu gostaria que ele comentasse a qualidade dos alunos e dos professores vis-à-vis essas complexidades, esse mundo que se avizinha. Obrigado. Olha, eu creio que a gente não pode esquecer que o ITA, esse ambiente no entorno do ITA, o INPA, né, não é uma amostra do universo da educação no Brasil, não é. Assim como os cursos de medicina, até antes dessa última alteração, nas universidades públicas, também não eram. Era uma competição desenfreada, 200 vagas, não sei quantos mil alunos, no candidatos, tá certo? E só passavam aqueles que tinham cursinho e condições para ter uma formação, e não quero fazer proselitismo de natureza socioeconômica, mas o que tinham condição de ter uma formação que habilitava a entrar nessas coisas. Então, a gente não pode pegar essa situação e achar que essa situação do país não é. Quando você vê nos vestibulares, né, agora ficou um pouco mais difuso com esse novo método, que os cursos de pedagogia, né, são os cursos menos procurados e que as pessoas vão para lá, são as pessoas que não conseguem entrar nas outras. Então, são os cursos de ponto de corte mais baixo. Então, a gente está... Veja a esquizofrenia da sociedade brasileira. Ela atribui aos menos capacitados o papel de educar os seus jovens, os seus infantes e tal. Tá certo? Isso é uma coisa que... Né? Há uns anos atrás, eu fiz um estudo comparativo, um tempo que eu passei no MEC, comparando com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul faz um exame nacional, disputadíssimo para o ensino, para professores. Os professores, os melhores, os que saem melhor nesses concursos para entrar para professores, a eles são destinados as piores escolas. O Brasil é justamente o contrário. Quem passa em primeiro lugar nesses exames tem o direito de escolher, e o fulano vai escolher a escola perto da casa dele, né? Porque a sociedade entende que eles, por serem os melhores, têm que resolver os maiores problemas, que são melhorar as piores escolas, tá certo? Então,
ao cabo de alguns anos, esses professores que vão para as piores escolas e são bem-sucedidos lá, porque transformam elas em escolas menos ruins e tal, até boas, né? Eles têm um problema sério de substituição, porque eles passam a ser reconhecidos pela sociedade como pessoas altamente capazes. Então, vem o setor produtivo privado e suga essas pessoas porque eles são considerados como de alta competência, suga essas pessoas para atividades fora do ambiente educacional. Então, cria um certo paradoxo, né? Mas o princípio é correto, você destina... Aliás, eu digo para os meus alunos, vocês podem ser ruins, podem ser bons, mas vocês são os melhores por causa dos exames de acesso. Então, a sociedade diz que é para vocês que terão a incumbência de resolver os problemas mais graves, porque são os melhores, pô. Tá certo? Então, é justamente essa questão. Então, a questão educacional tem que ser enfrentada de uma maneira coerente, consistente, permanente, durante pelo menos umas 3 gerações, porque senão não vai resolver. Tá certo? Né? Os estudantes que entram no ITA, no IME, nos cursos de medicina e tal, eles não são representativos da qualidade do alunado geral do egresso dos cursos fundamentais, né? E do ensino médio. Bom, muito bem, essa é uma constatação que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem movimentos existentes na sociedade civil hoje, como o Todos pela Educação, que busca um envolvimento de toda a sociedade no problema da educação. Nós tivemos recentemente uma conversa com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, e a nossa viagem à Lua, né, que trouxe aos Estados Unidos um grande avanço tecnológico, envolvimento da nação naquele objetivo, parece ser melhorar a qualidade de formação de alunos e professores, prepará-los para valorizar o professor para que a situação do Brasil mude, né? A gente tem capacitação, é evidente que o Brasil forma uma elite de engenharia excelente, tanto que conseguiu fazer pesquisa no fundo do mar, conseguiu fazer avião, conseguiu fazer, e assim por diante. Existem iniciativas que já mostraram que a nossa engenharia é capaz de competir mundialmente. Porém, a gente está falhando quando o que chega na universidade, os meninos que chegam na universidade precisam um retreinamento, uma formação, porque chegam com várias deficiências de formação, tem uma grande evasão no meio dos cursos de engenharia, das universidades, de uma maneira geral, no Brasil, e isso mostra aquilo que o Antônio acabou de dizer, que os professores, a pedagogia, são os cursos menos valorizados no Brasil. A pedagogia vai fazer a pedagogia sendo, claro, quem não fez outras áreas, não entrou em outras áreas. Portanto, a necessidade de você trabalhar essa questão é como a nossa viagem à Lua, né? Para a gente conseguir dar saltos na formação técnica, na formação. Isso está acontecendo pouco a pouco. Por exemplo, hoje mesmo vi uma apresentação do Senai. O Senai, o CIE, os industriais, os empresários da indústria, o MEI, a MEI, né, Movimento Empresarial pela Inovação, está fortalecendo a formação técnica
nos cursos do Senai num nível tal que provavelmente vão se formar melhor do que cursos de engenharia, se os cursos de engenharia não se atualizarem, não se repensarem as suas cargas, os seus currículos, o seu modo de fazer, e isso está acontecendo, por exemplo, no ITA. No ITA a gente tem a ITAEX, que é a Associação de Ex-Alunos, voltada a manter a competência, a excelência dos cursos, do curso de graduação no ITA. Os ex-alunos estão financiando experiências, grupos de trabalho no ITA, para melhorar a formação atual e formar um engenheiro mais voltado para o futuro, no sentido de ser capaz de trabalhar em grupo, de ser capaz de elaborar problemas, formular as questões, porque hoje, menos do que resolver questões, nós estamos precisando formular as questões, formular quais são as perguntas que a gente tem que fazer para que o grupo encontre soluções, né? Então, acho que as ferramentas da inteligência artificial têm que ser usadas a nosso favor, para que a gente possa dar saltos que não... Novamente, nós estamos num momento disruptivo. Novamente, ou a gente pega o barco, certo? E faz o país desenvolver, ou novamente nós vamos perder uma oportunidade que está dada, só que não está clara, como disse o Antônio. Não sabemos para onde vai. Mas acho que podemos estabelecer estratégias que podem ser seguidas de uma maneira geral. O que você acha, Antônio? Eu acho que essa última questão que você falou é verdade, mas nem nós, nem ninguém no mundo sabe exatamente quais vão ser os efeitos desse salto, né? Dessas novas tecnologias, né? Ninguém sabe exatamente. Eu vejo, acompanho discussão na Holanda, na Alemanha, na França, na Inglaterra, e tal, do próprio Estados Unidos e tal, né? Ninguém sabe exatamente. Agora, o que eu acho que é certo no Brasil não é que nós não tenhamos capacidade. Temos capacidade, lógico que tem. Agora, precisa aumentar o número de pessoas capazes que estão assim, nessa atividade. Por isso que eu acho que precisava um esforço nacional, fosse uma política pública, o que não significa uma ação exclusiva do Estado, mas uma política pública consistente e permanente que aumentasse o número de pessoas melhor formadas, inclusive porque isso a gente sabe que é uma pré-condição para a redução das desigualdades sociais que há no país, independente até da consequência direta nas engenharias, tá certo? Mas isso é uma necessidade, né? Então, essa é a questão. Não é que eu não sou pessimista, eu reconheço isso. O que eu acho é que a capacidade de pensar estrategicamente no país como um todo, ela não é persistente. Enfim... Veja, há 2 anos atrás, a Índia mandou lá um satélite, um foguete lá, e para o lado oculto da Lua. Foi e voltou, não é isso? Né? Eu não vi uma autoridade brasileira, na área educacional ou na área de tecnologia, indústria, comércio, o que seja, né? Se espantar com aquilo e dizer, pô, se a China pode, por que eu não posso? Eu não vi uma manifestação de responsável público por qualquer política pública brasileira que se manifestar em relação àquilo, né? Inclusive, lá na COP, no almoço, nós conversávamos sobre isso. Eu e o Cláudio Habert, nós ficávamos espantados com a falta de provocação, né? Das pessoas se defrontarem com uma coisa numa sociedade que é tida, no nosso orgulho sul-americano, acha que nós somos superiores e eles impõem aquela coisa lá a um custo
disseram eles, né? Muitíssimo menor do que os americanos gastam, que os russos gastam, os chineses gastam, tal, né? E a gente sabe que aquilo não tem nenhum breakthrough assim tecnológico do outro mundo e tal. Aquilo hoje em dia é simplesmente engenharia bem feita. Engenharia bem feita, tá? Engenharia que está à disposição de todo mundo que queira, bem feita, né? Tá certo? E, no entanto, a gente não consegue articular como sociedade. É por isso que eu acho que essas reuniões, esses encontros são muito necessários, são essenciais esses encontros aqui, né? Que eu falei logo no início, porque o lado que eu acho eles essenciais, mas, por outro lado, eu fico mordido, fico me indagando por que não interessa mais gente, inclusive de gerações que ainda têm muito mais a dar do que nós, das nossas gerações, tá certo? Né? Enfim, é uma questão que a solução está aí, está à vista a solução. Precisa uma decisão consciente da sociedade de implementá-la. A gente procura estar auxiliando esse contato com as novas gerações a partir, inclusive, da valorização dos engenheiros sêniores, né? A gente tem uma iniciativa aqui em São Paulo da Politécnica, da Associação de Engenheiros da Politécnica, com a Associação de Engenheiros do ITA, em criar o Inova Sênior, que é uma atitude de aproveitar as capacidades, os conhecimentos de engenheiros sêniores junto às startups, junto às empresas novas que estão surgindo a partir de iniciativa dos novos engenheiros, das novas gerações. Estão surgindo nos polos tecnológicos, existem muitos polos tecnológicos a partir, por exemplo, no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Não vou nem citar alguns, mas eles em cada proximidade de uma boa universidade no Brasil, já existe um polo de tecnologia. E já existe alunos criando empresas nesses polos tecnológicos. Existe um fomento, a Embrapi, existe o fomento da FINEP, da FAPESP em São Paulo. E aí, me parece, falta de articulação e falta de conversa entre gerações. É muito difícil essa situação hoje, mas ela pode ser resolvida paulatinamente, é isso que eu vejo. Eu vi dois estudos, um estudo de um arquiteto da área de arquitetura, ele comentava que com a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, o problema, a questão passou a ser como colocar o problema, como indagar, como demandar da inteligência artificial. Então, esse estudo da arquitetura dizia que, como conhecimento geral na área da arquitetura, começa a ser um pouco sofrível e tal, há uma opção por manter arquitetos mais veteranos, ao invés de jovens, pela capacidade que eles já têm, pela experiência e tal, de formular questões mais apropriadas para a inteligência artificial responder, né? E isso é uma coisa até que me surpreendeu e tal, porque num componente, numa área que sai um pouco da exatidão das engenharias, vai um pouco lá para o bioartístico, mas, não obstante, é isso que está acontecendo. E um outro estudo, isso era um estudo estatístico, inclusive, na área de TI. Os programadores estão encontrando dificuldade de emprego porque a inteligência artificial programa. Se você puser entregar um conjunto de instruções, né, um projeto, o seu projeto conceitual e tal, ele codifica aquilo, enfim,
A inteligência artificial codifica. Então, eles estão em busca de bons analistas, não de bons programadores. Porque os programadores, a inteligência artificial faz mais rápido e mais preciso, né, do que os programadores. Então, de certa maneira, isso cria um desafio, daqui a pouco vai inverter, o desafio é como os mais jovens, de empregabilidade para os mais jovens, se essa coisa continua assim, não é? Mas, por outro lado, os experientes vão morrendo daqui a pouco, então vai criar um gap aqui, um buraco no meio. Oi, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa gravação, podemos continuar essa conversa? Tem algumas perguntas? Eu vou parando, então, a gravação, agradecer, brincando, chegamos ao final, sextou, moçada. Vamos parando a gravação, até a próxima.